Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram dentre a turba a Alexandre, a quem os judeus impeliram à frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todo a uma gritaram por quase 2 horas: grande é a deusa dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: varões Efésios, que homens há que não saibam que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Observemos, portanto, que há uma confusão, um espírito satânico quando se fala de adorar imagem de escultura. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que maravilha Deus nosso Senhor ter nos tirado dessa maldição de adorar imagem de escultura. É por isso que nós temos que, cada dia que se passa, a gente agradecer a Deus pelos livramentos, pelo que Deus tem feito em nossas vidas, meus irmãos. Antigamente nós vivíamos como cegos, sem saber de nada. Como diz Isaías 45:20, vinde e congregai-vos juntos todos vós que escapastes das nações, que nada sabem, conduzindo procissões suas imagens de escultura, rogando a um Deus que não pode salvar. Quer dizer, ele chama a atenção: vinde junto, congregai-vos, porque esse povo não sabe de nada. Cegos, completamente cegos. Aí você diz: mas pastor, o padre, ele é um homem sábio, ele se formou, ele teve a teologia dele. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, um padre não sabe absolutamente de nada, é um cego, meu irmão. É um cego guiando a multidão de cegos para ambos caírem nas trevas. Pois está escrito, Isaías 45:20, a palavra de Deus: nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de esculturas, rogando a um Deus que não pode salvar. É uma situação triste. Por exemplo, Esperantina, o nosso Piauí, o nosso Brasil, um dos países mais religiosos que tem, onde nós observamos que as pessoas, a maior parte delas, estão adorando imagens de escultura, rezando, acendendo vela, pedindo salvação, pedindo proteção a um Deus que não tem poder para absolutamente nada. Aqui está a confusão que aconteceu, um tumulto na Assembleia do Povo. Por esse tempo que houve um grande alvoroço acerca do caminho, quando Paulo pregava a Cristo, porque certo ourive, que estava lá naquele lugar, chamado Demétrio, fazia de prata miniaturas do templo da deusa Diana e proporcionava não pequenos negócios aos artífices. Quer dizer, tinha muito lucro, os quais ele ajuntou todos, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. Indústria de deuses que estão rezando, que estão aí acendendo vela, que estão aí eles, esses deuses, que são eles os protetores dessas pessoas, que são feitos na indústria. A ignorância de um homem que não tem Deus no coração, ensinado por um padre, por outros bispos, arcebispos, papa, seja lá quem for, que eles são deuses protetores e não protegem ninguém, não tem poder para nada. São deuses, na verdade, que a palavra de Deus chama de demônios. E na verdade, meu prezado radiouvinte, amigo, nós estamos aqui a pregar, a mostrar pela palavra de Deus que esse tumulto aconteceu. Há uma necessidade do homem reconhecer que Deus é Espírito, pois a palavra de Deus diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Não é uma imagem de escultura, não é aquele que se carrega e acende a vela, anda rua acima, rua abaixo, como eles fazem. Isso aí é uma ignorância brutal do homem
que esquece a Deus e faz esse tipo de coisa. Eu agradeço a Deus hoje, graças ao Senhor, por Deus ter me livrado dessa maldição. Maldição de andar rezando, acendendo vela e à procura de imagens de escultura, como era o Chico do Canindé, como eram outros deuses da Igreja Católica. Quer dizer que não sei nem se pode chamar igreja. Dizem que é igreja, mas eu não reconheço como igreja. Igreja é a igreja de Deus, a igreja que crê em Jesus. Isso aí são uma reunião que eles fazem para piorar cada dia mais a situação daqueles que são recém-nascidos, batizando crianças. Quando Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Primeiro eles batizam para depois a pessoa crer. E o pior, crer na imagem de escultura, não é em Deus. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei o meu louvor à imagem de escultura, não dou a minha honra a outros deuses e nem meu louvor à imagem de escultura. Isaías 42:8. Então está lá, está escrito, a Bíblia é uma só, mas eles não leem, eles não fazem menção da palavra de Deus, não respeitam a Deus e fica colocando o povo ao caminho do inferno. Porque se existir pecado no mundo, que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, não adorar a outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não te dobra diante dele, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém faço misericórdia a 1000 daqueles que me amam. Já em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, manda queimar, jogar fora, até a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, não coloque dentro da sua casa, que é maldição, diz a palavra de Deus. No entanto, é ensinado pelas esses tipos de igrejas católicas, né, que a pessoa tem que ter o seu Deus, tem que ter o seu representante. Lamentavelmente, quando a gente vai falar de Jesus para alguma pessoa, ele coloca logo o sinal da morte no rosto. O sinal da morte, meu irmão. Isso é triste e é lamentável. Porque o benzer é uma cruz. Ah, mas é porque o diabo tem medo de cruz. Quem foi que disse que o diabo tem medo de cruz? Onde é que estava Gadareno? Gadareno estava morando nos sepulcros. E dentro de cemitério é o lugar que mais tem cruz. As pessoas estão aí, cada dia que se passa, procurando e se infiltrando nessa situação lamentável, se enganando, porque na verdade ninguém engana a Deus, a pessoa se engana. Então, meu irmão, aí está a palavra de Deus que mostra que nós temos que ter cuidado. Aqui teve um grande tumulto e diz a palavra, estás vendo o ourive, que não é só em Éfeso, ele disse, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo que não são deuses o que são feitos por mãos humanas. Era esse o tumulto, porque ele estava vendo que não podia mais vender os seus deuses da sua indústria. Ele tinha uma indústria de fazer aqueles deuses, quer dizer, criar, retocar, pintar, e ali as pessoas acenderem vela e rezar diante daquilo ali, pedindo proteção. Então teve aquele tumulto porque eles viram que iam perder. Se Paulo continuasse pregando, o que iria acontecer? Eles desejavam, portanto, servir a Deus e não iriam mais comprar aquelas imagens. E a questão dele é que ele dizia, olha, é o seguinte, estão dizendo aí, estão persuadindo e estão desviando muita gente, dizendo que não são deuses que são feitos pelas mãos humanas, e não são mesmo. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destruída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Né? É essa a situação. Era esse o cuidado daquele povo. O tumulto foi esse, para que as pessoas não viessem saber que Deus é verdadeiro, que Deus é Espírito, que Deus é poderoso, e ficasse todo mundo enganado, acreditando naquelas artes que eles faziam, deuses feitos pela mão humana, da grande deusa Diana, como ele diz, e ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. O povo estava tão atônito, tão enganado, tão revoltado com Deus, que chegaram até a dizer, grande é a deusa dos Efésios, a deusa Diana. A cidade encheu de confusão,
e todas a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, os macedônios, companheiros de Paulo na viagem, querendo Paulo apresentar-se ao meio do povo. Os discípulos não lhe permitiram, com medo de matarem Paulo. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, se é um católico, está morrendo, está rangindo os dentes, revoltado comigo, porque eu estou falando a você que essa imagem não vale absolutamente nada. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão e a maior parte deles nem sabia porque estava ali naquele ajuntamento, o que estava acontecendo. O diabo estava no meio deles ali, porque onde tem mais de escultura, tem reza, tem vela, tem macumba, tem feitiçaria, o diabo está ali presente. Então tiraram dentre a turba a Alexandre, a quem os judeus impeliram, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos de uma voz gritavam por quase 2 horas: grande a Diana dos Efésios! Meu Deus do céu, que demônios perigosos! Eles estavam pregando a Cristo, pregando um Deus que desceu dos céus para nos salvar. E enquanto eles estavam ali, ludibriando a mente das pessoas, o povo, os demônios usando aquela mensagem de deuses feito da imagem de Diana, que era a deusa dos Efésios, para venderem, e queria assim deturpar cada dia mais o coração dessas pessoas. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a luta, disse: varões, Efésios, que homem há que saiba que aqui a cidade de Éfeso é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Outra coisa mentirosa, caiu de Júpiter, a imagem de Diana. A gente não tem nem palavras para descrever o tamanho da aberração, da ignorância, da brutalidade, da falta de Deus no coração de uma pessoa que se diz católica, que diz que ama a Deus e ama uma imagem de escultura. Ora, visto que essas coisas não podem ser contestadas, disse ele, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilégio, nem blasfemadores da nossa deusa. Porque ele estava ali pregando quem? A Cristo. Ele estava pregando a Cristo, ele não estava mexendo com essas imagens. É o caso, nós estamos esclarecendo aqui. Imagem de escultura de seus deuses queimarás a fogo, Deuteronômio 7:25. É a palavra de Deus. Eis aí a causa dos homens irem para o inferno. Você pode matar, roubar, você pode estuprar, fazer tudo. Você pode também adorar imagem de escultura, tudo é igual. Isso aí tudo leva o homem para o inferno. Mas você deixa e fazer tudo isso e vai seguir os passos do Senhor Jesus, aí sim você tem a salvação. Meu irmão, são estas as palavras que nós observamos pela palavra de Deus. Ficarão de fora os cães, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras. Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito que nem o bêbado, nem o ladrão, nem o feiticeiro e nem o idólatra verá o reino de Deus. Já chega, meu irmão. É preciso a gente falar firme e forte, como nós estamos falando aqui, sem medo de errar e sem medo de ninguém, sem medo de demônio nenhum, porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus como ela é. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, desde esses versículos que nós fizemos a leitura aqui, desde o início, mas na verdade o que nós pegamos aqui desde o versículo 23, alguns versículos que mostram a revolta, um tumulto que teve naquela assembleia, porque eles não queriam que fosse, portanto, esclarecida a palavra de Deus. Quantos que estão revoltados comigo ainda hoje? Porque fala a verdade. Aqui não tem essa de dizer, eu vou falar aqui, eu vou usar a teologia, eu vou acolá, eu venho para cá, para passar a mão na cabeça de alguém. Meu irmão, idólatra, feiticeiro, macumbeiro, não tem como ir para o céu. A palavra de Deus diz que vai tudo para o inferno. Então o homem tem que aceitar Cristo para que tenha a verdade consigo. É Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não encontramos um outro que nos prometa a morar no céu, a não ser Jesus Cristo. Por essa causa, nós estamos aqui trazendo a você essa plena convicção bíblica que Jesus Cristo veio para salvar o que se havia perdido. Todos nós estávamos perdidos, mas aquele que se encontrou com Cristo, a Bíblia diz que até os loucos, se encontrarem o caminho, jamais errarão.
Quer dizer, imagine uma pessoa que está andando com a imagem de escultura. Será que ele não seria um louco também? Aceite a palavra, viva a palavra, aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha paz, para que você tenha amor, tenha liberdade de viver a palavra de Deus, tá bom? No entanto, mesmo tendo amor, não vai lhe impedir de você falar a verdade, como nós estamos falando aqui. Um bom dia, que Deus abençoe e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, esse momento tão maravilhoso de pregar a tua palavra, de anunciar que o Senhor é o único Senhor Salvador que salva, cura e batiza no Espírito Santo. Então, Senhor, muito obrigado pela essa consciência e por esta palavra, essa coragem de estar falando aqui a muitas pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, peço por todos que o Senhor venha abençoar e nos fortalecer e guardar e livrar do mal desde agora e para sempre. E você que está orando, diga amém e Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão.